Antes de se tornar um dos principais nomes da nova direita brasileira, Tarcísio de Freitas era só mais um garoto entre milhares que cresciam no calor intenso do subúrbio carioca. Nascido em 1975, no Rio de Janeiro, ele teve uma infância comum, mas marcada por uma característica que logo diferenciaria da maioria: a disciplina. Filho de uma família de classe média, Tarcísio foi criado em um ambiente onde o esforço pessoal era a regra, não exceção. Ainda jovem, mostrou um perfil metódico, introspectivo, mas com grande interesse por números, lógica e ordem. Essa inclinação o levaria, já na adolescência, a ingressar no tradicional Colégio Militar do Rio de Janeiro, uma instituição rígida, conhecida por formar jovens com alto nível de exigência e preparo técnico. No Colégio Militar, Tarcísio se destacou não por discursos inflamados, mas pela exatidão, pela organização e por um comportamento quase sempre calculado. Nada era feito por impulso. Era o tipo de aluno que preferia resolver equações complexas a participar de debates ideológicos. Isso ajudaria a moldar uma personalidade que anos depois se mostraria extremamente útil no mundo da política, mas de um jeito diferente do habitual. Após o ensino médio, seu caminho parecia claro: o Instituto Militar de Engenharia, o famoso IME, uma das instituições mais difíceis de se ingressar no Brasil. E ele entrou. Lá, se formou em Engenharia Civil, em meio a uma elite acadêmica formada por jovens de todo o país. Mais uma vez, o destaque veio pelo desempenho técnico. Tarcísio não era o mais popular, mas era um dos mais eficientes. Enquanto muitos buscavam espaços na política estudantil ou nos movimentos sociais, ele mergulhava nos cálculos estruturais, na gestão de obras e na logística, áreas que futuramente definiriam sua atuação no governo. Seu universo era o do concreto, das planilhas e dos mapas, e não o das bandeiras ou das palavras de ordem. Essa formação rígida, militar e técnica moldou o homem que viria a ocupar alguns dos cargos mais estratégicos do país. Ainda longe dos holofotes, Tarcísio já construía silenciosamente uma trajetória que chamaria a atenção primeiro dos generais, depois dos ministros e, por fim, de milhões de eleitores. A política ainda era um terreno distante, mas o engenheiro que viria a comandar a infraestrutura do Brasil já estava em obra pedra sobre pedra, com régua, esquadro e precisão. Tarcísio de Freitas nunca precisou levantar bandeiras para ser notado. Sua ascensão veio no silêncio dos bastidores, no barulho das máquinas e no traçado das grandes obras de infraestrutura do país. Após se formar engenheiro pelo Instituto Militar de Engenharia, ele ingressou no Exército, servindo como oficial do Departamento de Engenharia e Construção. Era o início de uma trajetória que sempre orbitou o serviço público, mas longe da política tradicional. Com o tempo, Tarcísio migrou para o setor civil, onde atuou como auditor da Controladoria Geral da União. Ali, começou a compreender o funcionamento da máquina pública de dentro, fiscalizando contratos, acompanhando licitações e, principalmente, entendendo onde estavam os gargalos da burocracia brasileira. Mas seria no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que seu nome começaria a ganhar peso técnico. Em meio a uma das maiores crises de credibilidade do órgão, marcada por suspeitas de corrupção e ineficiência, Tarcísio foi chamado para ajudar a colocar a casa em ordem, e foi exatamente isso que ele fez. Com um perfil técnico quase obsessivo por resultados, ajudou a reorganizar processos, cortar excessos e implementar uma gestão baseada em metas e entregas. Era o estilo dele. Menos discurso, mais execução. Curiosamente, sua atuação firme no DENIT chamou atenção até mesmo dentro do governo do PT. Em 2011, ele foi convidado a assumir a coordenação nacional do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Sim, o mesmo PAC que foi carro-chefe dos governos Lula e Dilma. Tarcísio, um militar e técnico de formação, foi chamado para comandar obras dentro de um programa símbolo da esquerda brasileira. E aceitou, sem fazer alarde, sem se envolver em política. Ele apenas entregava. Foi nesse período que começou a ganhar fama entre os altos escalões de Brasília. Sua capacidade de tocar obras complexas, manter cronogramas e evitar escândalos de corrupção era vista como rara.
Governos passavam e Tarcísio continuava. Técnico demais para ser demitido. Discreto demais para causar atrito. Em 2015, assumiu um dos cargos mais estratégicos do setor, diretor executivo do DENIT. E mesmo com a troca constante de ministros, seu nome se mantinha. Já era conhecido como o engenheiro que entrega. Não era afiliado a partido, não dava entrevistas, mas sua fama crescia entre parlamentares, governadores e até empresários. Todos sabiam, se ele assumisse uma obra, ela saía do papel. E foi assim, com capacete e planilha na mão, que Tarcísio de Freitas cavou o túnel que o levaria à política nacional. Sem discursos inflamados, sem vídeos virais, apenas resultado. O Brasil passava por uma das eleições mais polarizadas de sua história. De um lado, o cansaço com os escândalos de corrupção. Do outro, o desejo por mudança. Foi nesse cenário que Jair Bolsonaro, então deputado federal com discurso duro contra o sistema, venceu as eleições presidenciais. E com ele uma promessa: montar um governo técnico, formado por pessoas que entregassem. Era o contexto perfeito para alguém como Tarcísio de Freitas. Embora jamais tivesse subido num palanque ou disputado uma eleição, seu nome já circulava entre os militares da reserva que compunham o núcleo duro do governo de transição. A fama de gestor eficiente, aliado à formação militar, fez dele o nome ideal para assumir uma das pastas mais sensíveis, a do Ministério da Infraestrutura. E assim, em janeiro de 2019, Tarcísio de Freitas foi anunciado oficialmente como ministro. Pela primeira vez, ele deixava os bastidores e ocupava um cargo de exposição nacional. Muitos brasileiros ouviram seu nome pela primeira vez ali. Mas, dentro de Brasília, ele já era conhecido e respeitado. No comando da infraestrutura, Tarcísio tinha uma missão clara: destravar obras, modernizar o setor logístico do país e mostrar resultados rápidos. E foi exatamente isso que ele fez. Durante sua gestão, mais de 80 mil quilômetros de rodovias foram recuperados, centenas de obras foram retomadas, concessões de ferrovias e aeroportos saíram do papel. Tudo com um discurso sempre técnico, sem apelar para a ideologia. Diferente de outros ministros do governo Bolsonaro que apostaram no confronto nas redes sociais e nas polêmicas, Tarcísio manteve o estilo discreto. Não era comum vê-lo em embates públicos. Suas aparições eram majoritariamente institucionais, mostrando entrega de obras, assinatura de contratos ou visita a canteiros de grandes projetos. Aos poucos, começou a se tornar uma espécie de exceção dentro do governo. Enquanto ministros caíam por desgaste político, Tarcísio se fortalecia. Era elogiado até por adversários, algo raro em um governo de posições tão radicais. E foi aí que surgiu a pergunta: será que Tarcísio aceitaria um novo desafio? Algo maior do que um ministério? Algo político? A resposta veio em 2022, quando ele aceitou disputar o governo do estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Uma candidatura ousada, considerando que era carioca, nunca havia disputado eleição e enfrentaria nomes experientes como Fernando Haddad. Mas Bolsonaro bancou. Topou aí ser pré-candidato, né, ao governo do estado de São Paulo. O que eu posso falar? Eu posso falar dos 3 anos que ele teve comigo, né? Poderia antecipar um pouco mais. E o eleitorado abraçou. A figura do ministro técnico, discreto, eficiente e distante das brigas ideológicas, caiu no gosto de uma parte do eleitorado paulista que buscava equilíbrio entre gestão e valores conservadores. Tarcísio saiu do anonimato para se tornar, em poucos anos, ministro popular e depois governador. Sem gritar, sem lacrar, sem prometer milagres, apenas com obra entregue, discurso técnico e um certo carisma frio que, curiosamente, convenceu. Em 2022, Tarcísio de Freitas deu um passo ousado. Trocou os bastidores da engenharia e da gestão pública pela corrida eleitoral mais importante do Brasil, o governo de São Paulo. Carioca, sem histórico político e sem base própria no estado, muitos diziam que ele não tinha chance.
mas o apoio de Jair Bolsonaro foi decisivo. Tarcísio surfou na onda conservadora e construiu sua imagem como o gestor que entrega, em contraste com adversários mais ligados à velha política. Na campanha, manteve o tom técnico, prometeu foco em infraestrutura, segurança e desburocratização. Pouco a pouco foi conquistando o eleitorado paulista. E contra as expectativas, venceu Fernando Haddad no segundo turno. Como governador, começou com medidas polêmicas, tentou avançar com privatizações, cortou gastos e enfrentou resistência de sindicatos e parte da imprensa. Ao mesmo tempo, buscou diálogo com o governo Lula, o que causou ruído entre os eleitores mais radicais da direita. Hoje, Tarcísio se equilibra entre dois mundos. Precisa manter o apoio do bolsonarismo, mas também mostrar que sabe governar para todos. E cada passo seu é observado por quem já o vê como um possível candidato à presidência da República. Depois de virar ministro e conquistar o governo de São Paulo, a pergunta que muita gente faz é simples, mas cheia de camadas. Afinal, quem é Tarcísio de Freitas? Ele é bolsonarista? É técnico? É moderado? É direita raiz ou é só mais um político jogando o jogo? O fato é que Tarcísio nunca foi militante. Ele mesmo diz que sua missão é resolver problemas, não alimentar brigas ideológicas. Mas ao aceitar ser ministro de Bolsonaro e depois disputar as eleições com seu apoio, passou a ser visto como uma peça-chave do campo conservador. Em termos políticos, ele se alinha com a direita moderada e liberal, com pautas ligadas à economia de mercado, privatizações, enxugamento do Estado e segurança pública. Não entra em pautas morais com veemência, mas também não as rejeita, prefere o equilíbrio técnico. Nos bastidores, seu nome já é cotado como possível sucessor político de Jair Bolsonaro, principalmente entre eleitores que querem alguém mais calmo, mas com os mesmos princípios. Porém, essa relação tem seus altos e baixos. Em 2023, já como governador, Tarcísio surpreendeu ao buscar diálogo com o presidente Lula, principalmente em questões orçamentárias e projetos de infraestrutura em São Paulo. Isso causou desconforto entre bolsonaristas mais radicais, que passaram a criticá-lo nas redes. Ao mesmo tempo, setores do centro político passaram a observar Tarcísio com atenção, vendo nele uma figura de transição. Alguém capaz de conversar com diferentes lados, mas mantendo firmeza em seus valores. Hoje, Tarcísio vive um momento de equilíbrio instável. Governador do estado mais importante do país, com alta visibilidade, aceitação razoável e postura calculada, ele é observado como um nome promissor para 2026, seja como presidenciável, seja como peça estratégica dentro de uma chapa maior. Mas o tempo vai dizer: Tarcísio continuará sendo o engenheiro técnico e silencioso? Ou vai se tornar de vez o político com discurso e articulação de peso? Por enquanto, ele segue no canteiro de obras da política nacional, construindo seu futuro passo a passo.